Fala galera, tudo bem? Serginho falando. Está começando mais um episódio do canal. Como vocês sabem, 6 e Byte é aquele canal que a gente traz convidados aqui para aquele bate-papo leve e descontraído, tá bom? Não esqueçam, se inscreva no canal, ative um sino para receber a notificação de novos episódios. Temos aqui também nosso grupo de vagas no Telegram, nosso canal, onde a gente está compartilhando vagas diariamente. Então, link na descrição sempre para você acessar nosso grupo, nosso canal de vagas no Telegram, tá bom? E aí, Daniel, boa noite. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Como é que você tá? Tudo bem? 2026 começando com tudo, hein, cara? Como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, 2026 já começou com novidades no nosso canal. Conquistamos aí, já ultrapassamos, né, a quantidade de 500 inscritos já, né? Na data da gravação do vídeo aqui estamos com 510 inscritos. Super bacana, isso mostra aí que a gente tá contribuindo aí para a comunidade tech. E vamos para cima que 2026 só tá começando. E hoje, cara, hoje a gente vai falar de uma coisa que eu gosto demais, né, que eu já venho estudando há bastante tempo, que é conscientização em cibersegurança. Até com a minha camiseta aqui, ó, amigos, amigos, senhas à parte. Então, né, a gente vai falar muito aí e a convidada é especialista no assunto e vai nos contar um pouco da sua trajetória. Boa, perfeito. Como você disse, esse ano a gente tem muitas novidades, vem muita coisa boa por aí. Como a gente comentou, se eu fosse você, não se inscreva no canal, ative o sino, entre lá no nosso grupo também no Instagram, que a gente em breve a gente vai compartilhar muitas coisas legais. O pessoal gostou bastante do que a gente fez em 2025. Em 2026, cara, se Deus quiser, vai ter muitas coisas legais. Estamos fechando parcerias aqui inéditas. E a gente até fala, pô, 500 pessoas, pô, é até pouco, né? Mas se você parar para pensar, coloca dentro 500 pessoas dentro de uma sala. Não é pouco, não. Coloca 500 pessoas no auditório. É bastante, é muita gente. Pra gente, sim. E a gente sabe que as pessoas que seguem lá realmente as pessoas que curtem o conteúdo tech, curtem um bom papo, né? E querem também ter conhecimento. Sem mais delongas, vamos aqui apresentar a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Monique. Então, eu gostaria que você se apresentasse aqui para a galera. Olá, então, vamos lá, vou seguir aí o que vocês fizeram. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom, Daniel, Sérgio? Muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada. Estou bem feliz. 2026 começando com novos desafios. Para mim é um desafio e tanto estar aqui falando sobre o que eu trabalho, né? Que parece fácil, mas para mim não é tão fácil porque essa é a minha primeira vez. Mas todo mundo tem sua primeira vez, né? Então vamos lá. Boa, não, é assim. Cara, a gente sempre fala, né? A gente às vezes convida aqui, chama um convidado, uma convidada para vir trocar uma ideia com a gente. Às vezes a pessoa, eu nunca falei no podcast, tudo. Mas, cara, a gente sempre fala que aqui é um bate-papo sempre leve e descontraído, mas pensa que a gente está num restaurante almoçando, tomando um café e batendo um papo. Fiz muito isso em 2025 e eu vou continuar fazendo de 2026. Já comecei a fazer, inclusive, essa semana já tive alguns bate-papos ali presenciais, de conversar com as pessoas, né? E assim, esse ano eu estou reforçando muito mais conversar com pessoas de outras áreas, pessoas que eu nunca vi pessoalmente, pessoas que eu conheci nas redes, porque assim, cada bate-papo que a gente tem com a pessoa, a gente acaba, né, aprendendo algo, entendeu? Então é muito importante a gente estar em contato com as pessoas, fazer networking. Eu acho que eu sou muito prova disso, assim, é muito legal, tá bom? E, Monique, então assim, pra gente começar, eu queria que você falasse quem é você, onde você nasceu, a sua formação, tá? Conta quem é a Monique aqui pra galera. Tá, primeiramente, esqueci de falar, parabéns pelos 500 inscritos. Muito bom, sucesso para vocês. Valeu. Vamos lá, me apresentar, né? Me chamo Monique, eu tenho 37 anos, sou casada, tenho um filho de 6 anos, o Bernardo. Bernardo, como vocês falariam aí, né? Bernardo? Bernardo, eu falo Bernardo. Bernardo. Então, tenho o Bernardo, de 6 anos.
Eu moro no Rio de Janeiro, moro no município de Niterói. Na verdade, eu moro hoje atualmente em Niterói, mas eu nasci em São Gonçalo. Não sei se vocês já ouviram falar. É um bairro um município bem conhecido aqui do Rio de Janeiro. Do outro lado da ponte, no caso, né? A gente fala isso, que Niterói e São Gonçalo também, a gente fala que a gente tá do outro lado da poça. A gente costuma falar assim. Bom, eu vou voltar lá atrás, assim, no meu ensino médio, que eu fiz ali me formei como técnica em informática. Na época, assim, gosto de computador, vou fazer técnica de informática. Foi assim que eu escolhi. E eu acho que desde então, desde aquela época, assim, a TI, ela me persegue. A área de tecnologia. E aí me formei no ensino médio e na faculdade eu cursei administração. Na época eu trabalhava no comércio, trabalhava em loja de roupa. E aí comecei a faculdade e logo comecei a estagiar. Aí fiz um estágio num escritório de advocacia, foi a minha primeira experiência ali na parte administrativa, né? E depois eu consegui um outro estágio na TBG, que é uma transportadora de gás. Lá eu fiquei por 2 anos estagiando na área de TI. Então, assim, eu era uma estagiária administrativa, na parte administrativa, eu cuidava ali de arquivo, contratos. A galera de TI não costuma ser muito organizada, né? Então, com essas questões assim mais burocráticas. Então, eu dava esse suporte lá, pessoal da TI. Fiquei lá por 2 anos estagiando, depois eu fui contratada como assistente administrativo, terceirizado no caso, porque a TBG ela é uma empresa do Grupo Petrobras, então para entrar lá via concurso ou terceirizado, né? E eu entrei como no contrato lá de terceirização de prestação de serviço administrativo. E continuei ali na TI, prestando serviços administrativos por bastante tempo. Depois eu dei uma rodada em outras áreas e depois eu fiquei lá. Eu entrei em 2012 como estagiária, fiquei até 2014, 2 anos como estagiária. E depois eu fiquei de 2014 até 2019 como prestadora de serviço, ainda ali na parte de serviços administrativos. Em 2019 eu engravidei do meu filho e depois da gestação eu não voltei. Depois saí, né? Tive meu filho e depois eu não voltei. Dei uma pausa aí na minha carreira. Isso foi em fevereiro de 2020, na época da pandemia. Aí logo depois, assim, acho que logo no final de fevereiro, começo de março, aí começou a pandemia. E eu fiquei em casa cuidando do meu filho. Depois eu passei por um procedimento cirúrgico, aí também fiquei em casa para me recuperar. Até que em 2022 eu dei essa pausa aí na minha carreira de uns quase 3 anos, 2 anos e pouco. Em 2022, um antigo chefe meu me chamou, né, perguntou como é que eu tava e perguntou se eu tinha interesse em voltar para TBG como prestadora de serviço para atuar na área de cyber, que era até então uma área assim que eu não conhecia, porque quando eu saí, antes da pandemia, já existia, claro, a área, mas na época eu acho que ela era pouco falada, assim. A gente da empresa não conhecia muito. Tanto que ele falou assim, é para trabalhar na área de segurança da informação. Aí eu falei, que área é essa? É para guardar os documentos, né? Eu lembrava que tinha aquela coisa de classificar os documentos, acho que isso já existia. Aí ele me explicou, né, que não é só isso, é muito mais, muito, muito mais. E assim, né, eu voltei e fiquei de novo, novamente ali na parte administrativa, na área de cyber. Foi bem desafiador para mim, porque eu voltei assim, eu não sabia mais nada, eu realmente reaprendi a trabalhar. Foi um processo, né, porque eu
eu saí antes da pandemia e quando eu voltei depois da pandemia de home office. Então, assim, eu não conhecia nem o Teams. Para mim era tudo SharePoint, era tudo muito novo, né? Mas, normal, né? Comecei a conhecer as ferramentas novas, a nova forma de trabalhar, que hoje eu trabalho remoto. E é isso. Aí eu tava na área de cyber. Tô até hoje, né? E eu dava um apoio bem grande na parte de conscientização. A gente tinha uma empresa que prestava de serviços de segurança da informação, várias coisas, não só conscientização, mas tinha ali a parte de conscientização que eu acompanhava. Tinha uma menina responsável, mas eu estava sempre ali, sempre participando das reuniões, sempre em contato com ela. E era uma área assim que eu me interessava. Eu me interessava por não ser técnico, né? Eu não sou nada técnica, não entendo ainda. É algo que eu pretendo esse ano começar a estudar mais outras áreas de cyber, não sei exatamente qual ainda, mas eu vou me expandir, escolher uma área para seguir, além da conscientização. E a conscientização, como era algo não técnico, simples, algo que eu sou tímida, mas ao mesmo tempo que eu sou tímida, eu gosto de me comunicar, eu gosto de passar conhecimento para as pessoas. Eu gosto, eu gosto de ajudar as pessoas, na verdade. Então, eu me identifiquei bastante. E aí surgiu uma oportunidade para estar trabalhando com conscientização. E eu agarrei a oportunidade, assim, sem saber muito. Eu mergulhei e falei, não, eu vou aprender. Então, assim, eu hoje, eu não me considero uma especialista em conscientização. Eu me considero uma pessoa que está aprendendo está aprendendo na prática. Estou aprendendo a cada dia. A cada ajuda que eu dou, a cada ensinamento, a cada peça que eu crio, eu estou aprendendo. Então, estou aprendendo no dia a dia e é isso. Acho que é isso. Boa. Ô, Monique, acho que você falando foi bem legal a sua trajetória e você falou algo importante aqui, que assim, você teve uma pausa na sua carreira e aí quando você voltou na pandemia que, meu, era tudo remoto, né? Cara, como é que foi pra você, né? Você falou que, assim, no início, quando você voltou, você teve algumas dificuldades, principalmente em relação à tecnologia, porque você, meu, a gente tá falando aqui hoje, né, hoje 2026, que, meu, muda muito rápido. Em cada um mês, puta, surge uma tecnologia nova, é uma IA nova e a gente tem que ficar se adaptando. Como é que foi para você, depois de alguns anos, voltar no meio da pandemia? E aí era tudo remoto, que aí você não tem convívio com as outras pessoas, porque é diferente, né, no remoto, a gente até fala muito disso, né? De você sentar do lado da pessoa, chamar, pô, como é que eu faço isso? Como é que eu faço? Não. E aí quando você está remoto é mais difícil, porque você tem que chamar no Teams, ou no Google Tal, no Gtalk ali, e é mais difícil a pessoa te responder. Quais foram as principais dificuldades, assim, seja em tecnologia, ou seja mesmo em relacionamento, que você teve com essa quando você voltou para o mercado, assim? Foi muito relacionado à tecnologia? Foi muito relacionado à mudança do escopo, que você era uma área administrativa, depois foi para a área cyber, ou foi no relacionamento com as pessoas que mudou porque era tudo remoto? Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou? Como que foi para você superar isso? Eu tive que reaprender a trabalhar e reaprender a trabalhar de uma maneira que eu nunca tinha trabalhado antes, né? Então, foi bem difícil, tanto me comunicar com as pessoas de forma remota. Eu acho. Eu tenho uma coisa que eu não gosto. Eu vou estar incomodando. Antigamente a gente ia ali no ombro da pessoa, né? Precisando disso lá na empresa, né? Mas, sei lá, remoto parece que eu tô atrapalhando. Eu tinha essa sensação, né? Mas não tinha jeito. Então, eu tinha que ficar ali atrás da pessoa insistindo quando era preciso, né? Então, essa dificuldade de comunicação eu tive um pouco, não tanto porque muitos depende de cada um, né? Tem gente que tá ali sempre solícito e responde rápido, outras não. Tive muita dificuldade com as ferramentas.
Teams, reunião, gravar reunião, eu não sabia de absolutamente nada. Só que, então, inicialmente eu tive essas dificuldades, assim, com ferramenta, forma de comunicação, enviar um e-mail, parece que sim, eu realmente parece que eu esqueci tudo, sabe? A forma de até se comunicar no e-mail ficou diferente, a forma de chamar no Teams, como você aborda a pessoa, aí para chamar no Teams, eu não sabia, então eu tive essa dificuldade inicialmente porque da mudança de carreira não inicialmente, porque assim, eu acho até que foi bem bom, porque eu voltei ali fazendo o trabalho administrativo, né, que só estava ali adormecido, mas eu dominava. E aí eu fiquei um ano como assistente administrativo até vir a oportunidade de entrar para conscientização. Então, quando eu comecei a trabalhar com conscientização, toda essa dificuldade inicial já tinha sanado, né? Já tinha passado. E sobre essa dificuldade inicial, assim, eu tive o meu chefe, ele é uma pessoa assim muito boa, que foi minha luz, porque até como selecionar uma linha no Excel, ele tinha toda a paciência. E assim, eu sou uma pessoa que eu falo, se eu não sei, eu falo. Olha, pode ser assim, a coisa mais óbvia do mundo. Se eu não sei, eu vou falar. E ele tinha muita paciência de me explicar. Então, ele me ajudou muito nesse meu retorno. Bacana, hein? Sobre Caramba. a parte. Desculpa, pode falar. Não, pode continuar. Sobre a parte de conscientização, quando eu migrei, né? A minha dificuldade maior que eu sinto é a falta da parte técnica. Eu acho que faz falta, sabe? Por isso que agora em 2026 eu tenho essa meta aí de estudar mais coisas da área de cyber, porque vai ser bom unir, né? Quando eu unir as duas coisas, vai ficar ainda melhor. Não, top. Você falou um ponto, esse ponto que você acabou de falar, quando eu fiz o MBA, né, a pós-graduação em gestão de segurança, em gestão de tecnologia e segurança da informação, tinha algumas pessoas que não eram da área de TI, inclusive, estavam fazendo essa pós. Porque a área de segurança em si, né, pensando em cibersegurança, pensando até na parte de conscientização, você não precisa ter tanto um viés técnico. O viés técnico ele é um plus, né? Ele te dá uma bagagem a mais, né? Somente para você entender, exatamente, para você entender sistemas, para você entender até siglas, conceitos, né? Então acaba somando. Tanto é que hoje, se você for pegar, você dando esse adicional na sua carreira, na parte técnica, vai te abrir assim os olhos para um mundo muito maior que da área de cibersegurança, né? E acho que a dificuldade que você o período que você ficou em off, né, na questão da tua carreira, eu tava pensando quando você tava falando aqui, né? Eu trabalhei numa empresa e eu lembro da data, foi dia tipo, 14 de março, quando a diretoria chegou e falou assim: olha, vamos colocar todo mundo em casa, né? A pandemia tá aí e a gente precisa correr. Só que assim, as empresas não estavam preparadas. Então, acho que o período aí de 2020, né, do comecinho da pandemia até para frente, foi uma transformação digital muito grande e comportamental também, porque as pessoas não sabiam como era trabalhar em casa. Essa questão de trabalhar home office, né, full home office ou híbrido, né, não existia isso, ainda não tinha essa cultura das empresas, né. E eu lembro que a questão das ferramentas, né, não era o Teams ainda na época, era o Skype for Business, e aí foi lá, fez a migração. A empresa que eu trabalhei, eu participei do projeto de migração das ferramentas, e o Teams não funcionava, e era pesado, e a máquina mais antiga não funcionava, porque não era otimizada. Então, assim, foi uma época que foi bem complicada, assim, na questão das empresas se adequarem ao novo normal, né, que foi falado assim, né. E assim, Monique, na questão, né, hoje você atua na área de conscientização, né? Hoje dentro da Deloitte, né? Isso.
atualmente. É, E aí, assim, pode falar. na verdade, a gente presta serviço, a Deloitte presta serviço para TBG e eu atuo ali na frente de conscientização, lá dentro da É TBG. isso, isso. E aí, assim, né, hoje você tá dentro da área de conscientização em cibersegurança. E aí eu queria que você falasse, né, pra, pra gente quais seriam as responsabilidades, quais seriam as atividades que você realiza hoje, né? Lógico, não precisa contar detalhadamente, mas aí dá um overview, né, das responsabilidades e das atividades que você realiza hoje dentro, né, da empresa que você atua. Então, eu sou a responsável, não deixa de ser, né? Porque é só eu que trabalho na linha de conscientização, na parte de conscientização, né? Obviamente que a gente tem equipe de segurança e a gente troca, o pessoal me ajuda bastante, até o pessoal da área de cyber mesmo, que tem a parte toda, a parte técnica, que entende muito mais do que eu. E como eu comecei, né? Eu tirei a certificação lá do Hacker Angels, né? Que foi o que me deu ali o norte, a luz para embarcar nessa missão aí, nesse desafio. E aí, como que eu escolhi trabalhar, né? Eu, no começo do contrato, eu criei um cronograma, eu escolhi criar um cronograma anual. Então, criei um cronograma anual de envios de peças, newsletter, wallpaper, simulações de phishing, né? E organizei ali o meu ano de trabalho. E o meu trabalho é cumprir aquele cronograma, né? Tem ali as datas e tudo mais. Então hoje eu programo, eu preparo o texto eu vejo lá, a gente vai falar hoje sobre phishing. Então vou preparo o texto, minha cabeça, depois que eu comecei a trabalhar com conscientização, a minha cabeça ela não para, porque a gente tem que ter uma criatividade também, né? Então, você também tem uma coisa, nem sempre a gente está 100% criativa. Tem dia que eu sento e não me vem ideia. Agora, às vezes, do nada, assim, eu tô, sei lá, tô na cozinha, tô comendo, caramba, uma ideia. Então, assim, toda hora, a cabeça não para. Então, eu crio as peças, eu crio a parte textual, eu crio a parte de comunicação visual ali, eu crio a peça. Tudo aprendi também. Fui aprendendo. Eu realmente aceitei esse desafio assim, ó, vamos lá. Não sei muito, mas vou aprender, eu quero. Então, assim, nessa que eu fui, na cara e na coragem. Então, eu crio as peças, faço os envios, a gente faz os simulados de phishing, não sou eu que faço, então não mexo lá na ferramenta ainda. É algo que eu também quero esse ano buscar conhecer ali a ferramenta. A gente usa a ferramenta da Microsoft para fazer os simulados de phishing. É o Defender, se eu não me engano. O Windows Defender você consegue fazer. E aí eu tenho um menino lá da Deloitte que ele que faz, ele que programa, ele que dispara. Eu só venho com a ideia. E é isso, a gente vai traçando as estratégias, eu vou ver, né, dependendo de como foi o resultado da simulação de phishing, olha, a gente tem que reforçar aqui o tema tal. Esse cronograma que eu fiz, né, um cronograma que ele não é estático, a gente vai mexendo nele conforme necessidade da empresa, a gente vai vendo o que está precisando, tá, depende ali, a gente vai vendo junto com o SOC, né, se está acontecendo muito incidente de algum assunto específico, aí a gente vem com uma conscientização ali em cima para tentar diminuir aquela questão que está um número alto de incidentes de alguma coisa específica. Basicamente é isso. Né? A gente também faz live, eu já fiz uma live, eu também faço vídeos. Basicamente a gente se comunica assim por e-mail, pelo Teams, com peças. Eu também no aniversário de todo mundo. O que eu busco? Eu busco um contato ali com os colaboradores. Eu busco mostrar assim, olha, eu tô aqui, conta comigo. Tiver qualquer coisa, tiver alguma dúvida,
recebeu uma mensagem no WhatsApp, eu tô aqui para isso. Então eu busco me mostrar assim disponível para os colaboradores, tipo, para que eles saibam que eles têm uma pessoa ali de conscientização que eles podem contar. Tanto que vira e mexe eu recebo mensagens em final de semana no WhatsApp de pessoas mais próximas minhas da empresa. Monique, aconteceu isso. As pessoas já assim, eu tenho conseguido isso. Eu tô percebendo que eu tenho conseguido isso. As pessoas já me veem como assim, não, Monique vai saber. Monique vai saber se isso é golpe. A gente no WhatsApp, então, principalmente no celular, né? Celular tá para tudo que é lado, né? WhatsApp, SMS, a ligação. E aí as pessoas já pensam logo, vou falar com a Monique, porque a Monique vai saber. Então é isso que eu tenho, porque eu busco é um contato de ter eu busco uma comunicação simples e clara, porque a gente está lidando, eu percebo um pouco de dificuldade na galera de TI, que a galera de TI, eu acho que ela pensa que as pessoas entendem tudo e as pessoas não entendem. Até eu passo por isso, porque a área de cyber hoje está dentro da TI, então eu voltei para a TI. Como eu falei, a TI ela não me larga. E assim, eu lembro quando eu trabalhava na TI, diretamente na TI, as pessoas, eu precisava tirar uma dúvida, as pessoas falavam assim, muito tecnicamente comigo, eu não entendia nada, eu sou leiga. E a maioria das pessoas, né, porque a área de TI é grande, mas tem todo o restante da empresa que não é de TI, são várias áreas. Então o que eu busco é isso, uma comunicação simples, clara, falar ali, ó, de igual para igual com a pessoa. E eu vou vendo também, essa pessoa aqui é uma pessoa mais de idade, então eu tenho que falar com ela de uma forma. Com uma pessoa mais nova, eu já posso falar de outra forma. Enfim, e assim eu vou levando. A gente também faz pesquisas de maturidade para ver ali como é que tá me fugiu agora a palavra. Demorou para acontecer isso. Como é que é a palavra? Para ver como que tá. Ali os indicadores? Não. Assim, para ver questão de nível de Nível de maturidade. maturidade, exatamente. É isso. É essa a minha forma de trabalho. Boa. Ah, E eu tava falando e esqueci. Todo aniversário eu mando mensagem para todo mundo que tá fazendo aniversário, para ter esse contato ali com todo mundo da empresa, desejando feliz aniversário, falando, né, para ficarem atentos com os golpes, principalmente nessa época de aniversário que a gente recebe um monte de mensagem, um monte de e-mail. Acho que é isso. Esse contato que eu busco. A minha ideia é ter esse contato com os colaboradores. boa. E Monique, assim, você falou um ponto aqui que, cara, cada dia que passa, eles estão mais ousados, né? Eles usam. Cada dia que passa a tecnologia, ela vai avançando a cada segundo, cada minuto, cada dia. E os fraudadores, podemos dizer assim, né? Eles sempre estão buscando uma brecha aqui para pegar, né? Seja, por exemplo, um SMS que ele fala, você tem 100 mil pontos na Livelo, clique aqui e resgate. Seja um e-mail falando, poxa, por exemplo, no seu aniversário, você ganhou um presente, um voucher de 100% na Centavo, clique aqui, né? E assim, para você, assim, porque uma coisa é a gente conscientizar, né, as pessoas, a gente fazer palestras, a gente enviar comunicados, a gente fazer teste, né, de phishing. Eu mesmo já fui uma pessoa que numa empresa onde eu trabalhei, eu já caí em teste de phishing, tá? Eu não tenho nem vergonha de falar, porque, meu, tudo é aprendizado, né? Mas assim, quais dicas você daria para as pessoas, assim, principalmente nesse mundo que está mudando muito, como eu comentei, e tudo que às vezes a gente recebe assim informação que parece ser muito real. Qual dica que você daria assim para as pessoas assim, sabe, tomarem muito cuidado para eles não caírem, sabe, nessas armadilhas? Posso ser sincera? Total, total. Desconfie sempre. Confie desconfiando. Não dá mais para acreditar. Tá difícil. Principalmente com a IA. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante no Instagram, até compartilhei, que agora em 2026, daqui para frente, né, vai ficar muito difícil a gente acreditar no que a gente vê.
no que a gente vê na internet, porque o que tem de informação criada com IA, de falso. Então, assim, é desconfiar mesmo, desconfiar, confirmar, confirmação da confirmação, confirmar por outros meios, outros canais. Se você recebeu ali uma mensagem do Daniel, ó, liga para ele, liga de vídeo, vai na casa dele, faz tudo o que você puder, combina um código com seus familiares, né? Porque ali você já recebeu alguma coisa, e aí você fala alguma coisa que assim, só você e ele sabe. E é isso. Ter calma, não fazer nada com pressa, porque assim, a nossa vida tá muito corrida e a gente recebe um negócio que a gente tava esperando. Aí a gente vai, quer fazer as coisas tudo correndo e cai em golpe. Muita gente cai em golpe por conta dessa pressa, né? Tudo muito rápido. Então, assim, não fazer nada com pressa, transação bancária, enfim, prestar dinheiro. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Peguei aqui meu celular. Foi quarta-feira. Estamos em janeiro, né? 16 de janeiro. Olha essa. Eu não vou falar que eu quase caí, não, porque foi muito rápido. Mas, assim, na hora me deu uma animação. Eu tenho um processo rolando com uma advogada. E aí, na quarta-feira, ela mandou uma mensagem. Bom dia, Monique, tudo bem? Tenho ótimas notícias. Ganhamos a causa. Janeiro, gente. Material escolar para comprar, IPVA, IPTU, e não sei o que, todo mundo já. Janeiro não acaba nunca. Quando eu vi, ganhamos a causa, meu olho bem brilhou, né? Falei, não acredito! Só que aí eu fui, respondi, bom dia, tudo bem? Opa, notícia maravilhosa, doutora, me conta. Aí na hora já meu olho murchou, porque era um número que eu não tinha salvo. Ué, gente, mas eu não tenho o contato de advogada salvo. Será que eu perdi o número dela? Aí fui na minha agenda, o número dela, já mandei mensagem pra ela, já sabia. Aí eu já sabia. É golpe. E assim, o nome da advogada, e assim, a gente tem acesso, né? Tem acesso ao processo. O nome da advogada, a foto, só não tinha o número salvo, né? Então, assim, cada detalhe importa. Tem que olhar todos os detalhes. Aí eu mandei mensagem pra advogada na mesma hora. Perguntei se ela tinha um outro telefone, informei que eu tinha recebido uma mensagem dela e ela falou na hora que eu já sabia. Fiquei triste e era golpe. E aí eles me mandaram um arquivo que eu não abri, né? É aí que entra um pouco de falta da minha parte técnica, sabe? Eu sei que se eu recebo um arquivo eu não tenho que clicar, não tenho que baixar ele, porque ele pode vir um arquivo, pode ser um arquivo malicioso, né? Eu não sei exatamente assim qual o nome dessa técnica aplicada, não sei qual seria o nome, mas tem um arquivo que eu não baixei e também me pediu alguns dados. Mas era golpe, me passou até o valor, tá? Que eu ia receber. Que pena, era golpe. Então é isso. Então. Desconfiar sempre. Penso. Como é que é aquela frase? Penso antes, não clico. Enfim, é É, isso. É complicado, então a gente não dá para acreditar mais. É triste até, inclusive, mas é a realidade. quando você falou desse golpe, primeira coisa que me veio na cabeça, mas é uma informação que não é de conhecimento de todos. TJ tá em recesso. Só volta dia Uhum. 22. Eu Sim, falo eu isso nem porque a inicialmente minha eu nem esposa, pensei nisso. a minha esposa é advogada, então assim, né? Então isso eu sei, né? Outra coisa, processo que não corre em segredo de justiça, você entrar lá no Sijur, você vai lá e com qualquer informação você consegue ter acesso ao processo. Então a pessoa vai lá, vai buscar, vai ver quem é a Monique, vai pegar os dados da Monique, vai pegar o valor causa do processo, os dados da advogada. Ele vai lá, busca, entra na OAB, no caso do Rio, né? Coloca os dados lá pelo nome, você consegue fazer uma busca, você consegue ter a foto, você consegue saber em qual escritório ela está associada, se ela não tiver um escritório próprio, tá? Então, são coisas que a informação está disponível na internet, informação pública. O que acontece? Eles mexem com a emoção da pessoa, né? Eles foram Sim,
Não, perfeito, Sim. Mas é, mas é, Esse é o mas é um ponto. dos Quando principais você pontos. fala, você ganhou a causa, você esquece tudo isso aí que você falou, a pessoa esquece. Mas não Exato. dá para esquecer, não dá para ficar, não dá para agir na emoção. Não, Exato. Aí, Não pode. inclusive, você falou, e realmente, cara, eu recebo, agora sim, eu recebo quase todo dia, mas agora sim, eu tô conseguindo classificar lá e parar de receber, ficar na caixa de spam. Mas, por exemplo, eu recebo muito e-mail com o meu nome, Sérgio, mas é um outro sobrenome, mas vem sempre Sérgio. Aí ele vem assim, por exemplo, o que eu mais recebo hoje é assim, intimação, sobre intimação. Clica aqui e verifica o caso. Cara, mexe com você. E às vezes, pode ser que até aconteceu alguma coisa com você nos últimos dias que você tem receio de realmente receber uma intimação. E aí mexe com a sua emoção. A primeira coisa que faz, que você vê esse e-mail, é clicar no e-mail, e aí é onde você é pego, né? Eu acho que você falou uma frase muito legal, né? Que é desconfiar sempre. Sempre, sempre, sempre desconfiar, né? Sim. na dúvida não clique, na dúvida não abra e É. pergunta para alguém que saiba. No caso, a Penso, logo Monique. não clico. Exatamente, é. Você falou alguns pontos aí, Monique, que são super importantes para quem trabalha hoje em conscientização, né? Primeiro ponto, você tem alguém que, no caso, né, o teu superior, que apoia e, e você conseguiu realizar um trabalho hoje dentro, né? Você realiza hoje um trabalho dentro da empresa. Você cria lá o seu cronograma anual, realiza as suas atividades, né? Recicla as pessoas, né? Porque isso é super importante, porque tem gente que tem empresa que tem lá, né? O time de TI às vezes não tem uma pessoa responsável, joga a responsabilidade para o time de TI, aí o time de TI vai lá, manda um e-mail a cada 6 meses. Isso não é colocado, esse tema não é colocado, por exemplo, no onboarding, né? Não é feito com recorrência, não é feito vídeos, não é feito live, reuniões, seja presencial ou online. Então, assim, os colaboradores, isso independente do tamanho da empresa, eles ficam assim, chegou mais um e-mail aqui, aí não clica. Ah, teve lá a campanha de phishing, se eu cliquei, se eu não cliquei, não é feito nada. Então, isso é super importante, essa questão de você estar presente e as pessoas saberem quem é, né, o responsável hoje, quem é a pessoa, o ponto focal desse tema dentro da empresa. Independente do tamanho, pode ser uma empresa com 10 colaboradores ou uma empresa com 1.000 colaboradores. Elas sabem a quem elas devem recorrer. Quando elas vão receber um e-mail que elas desconfiam, uma mensagem no WhatsApp que elas desconfiam, ou até mesmo no Teams, ou até mesmo de uma outra forma, e elas têm dúvida, elas vão perguntar para quem elas conhecem e quem elas sabem que vai dar uma orientação para elas do que deve ser feito. E isso você acaba criando a questão da cultura na empresa, Isso aí, né? é o que é importante. A gente Exatamente. conseguir criar essa cultura. Na verdade, essa é a dificuldade, né? Exato, exato. A cultura é algo que você não, E é o que não- traz resultado. Exatamente. É uma coisa que você não sente na empresa, né? Assim, na verdade, não é que você não sente, você não vê, né? Uma coisa que não é visível, ela é sentida. Se eu entro hoje num lugar e eu vejo que as pessoas elas têm um comportamento, elas têm uma forma de falar com você, de te orientar, isso é a cultura da empresa. Isso é uma parte da cultura da empresa. Então, acho que hoje a conscientização ela pega muito nessa questão da cultura, né, da empresa, porque, como a gente já está falando aqui, né, desde o início, a segurança hoje, ela está em todos os lugares, ela está em todos os momentos. No momento que a gente está aqui falando, Todas em as algum lugar, vertentes. exatamente. Então, assim, em algum lugar, alguma empresa pode estar sofrendo um vazamento de dados, alguém pode estar sofrendo um golpe, né? Alguém pode estar sofrendo um golpe de engenharia social, né? Então, assim, sendo pego pela emoção, recebendo uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail, né? Então, são muitos pontos que agora, São daqui para muitas frente, né? oportunidades de golpe, né? Daqui para frente Exato. só aumenta. Eu E tra... assim, por conta disso, essa questão do daqui para frente, eu tenho percebido um crescimento grande de interesse das pessoas no tema. E isso é muito bom, porque
há pouco tempo atrás, as pessoas pensavam assim, ah, isso daí eu escuto falar, mas não vai acontecer comigo. Só que hoje em dia acontece com todo mundo. Exatamente. Eu mesma confesso, quando eu entrei na empresa, quando eu voltei e entrei na área de cyber, eu ficava pensando assim, quem vai querer atacar? Não é possível, é tanta coisa aí, não é possível. Quem vai querer atacar aqui justamente essa empresa? Não, não vai. Mas assim, diariamente são muitas tentativas, são muitos incidentes lá que a galera do SOC recebe, responde e trata, né? Então, sim, é coisa de louco, né? Porque é um negócio que vem de todo lado. E os colaboradores, eles não tinham, ainda não têm, mas estão começando a ter essa noção. Até a alta administração também, recentemente, há pouco tempo atrás, não tinha essa noção. Então, assim, como que você chega consegue ali, né, ganhar o apoio da alta administração mostrando os números, né? E os números, eles são assustadores. Ninguém quer ser invadido, né? Então, o trabalho, ele é grande. Porque ali a área de cyber faz um trabalho que não é visto, né? Porque a gente trabalha para não ser atacado. Então, é um trabalho que não é visto. Um trabalho de formiguinha que não é visto. E todas as partes ali, todas as vertentes de cyber são importantes e a conscientização é uma delas, né? Que está ali lidando com o fator humano, que, assim, a gente pode ter a tecnologia que for, mas o fator humano está ali, né, no topo dos mais atingidos, né? O pessoal vai muito em cima do fator humano ainda, porque tem muita brecha. A gente trabalha para mitigar isso. Ô, É. Monique, e como é que você vê hoje, né? Hoje você trabalha na Deloitte, né? E você presta serviço para a TVG, né? Que você comentou. Mas quando você olha aqui para as empresas no Brasil, né? Como é que você enxerga, né? As empresas pequenas, médias e grandes, você entende que elas se importam muito, num grau de um grau aqui de escala? Me importo pouco, me importo e me importo muito. De uma maneira geral, como é que você acha que as empresas estão investindo, né, em cibersegurança aqui no Brasil? Me assusto, isso me assusta, porque eu acho que muitas empresas estão ali entre, acho que o quê? Menos um e zero. Muitas empresas, eu acho que principalmente pequenas, investem em nada. Não sei se eu posso estar falando uma besteira aqui, porque eu também não tenho um grande conhecimento sobre isso, eu não estou dentro das empresas para poder falar, né? Mas, assim, até de empresas que estão mais próximas a mim, não vou dar muitos detalhes, mas que eu pergunto, você já ouviu falar nisso? Lá na sua empresa você não tem um comunicado de alguma. Não vou citar nome de empresa, não. Vocês não recebem um comunicado, vocês nunca falaram. Não. Aí eu fico pensando, será que tem um SOC? Será que tem alguma coisa lá, alguma ferramenta de segurança? Eu fico assustada, porque eu acho que muitas empresas não têm ainda nada de segurança. Nenhuma conscientização, nenhuma ferramenta para proteger ali o ambiente. E outras, muitas outras, têm muito pouco, que também é preocupante também. Não sei É, qual a opinião de vocês quanto a isso. Se eu tô certa, se eu tô dentro aí do que realmente é visto. Empresas grandes, não. Empresas grandes, tipo, por exemplo, o Itaú, acredito que eles, principalmente, né, bancos, né, eles têm um trabalho muito forte. Mas a gente tava falando aqui de pequenas e médias empresas, né? é, você não está errada, porque realmente é uma questão que eu, eu vejo outras pessoas comentando, converso com donos de empresa que prestam serviço de TI, né, e tudo mais. O primeiro ponto, quando você vai falar de inserir uma camada de segurança
por menor que ela seja, mas que já gere algum resultado, é custo, Uhum. né? Sim. Eles sempre vão bater na tecla do custo, né? Na questão do custo. Isso é complicado, né? E é assim, e é uma coisa que para esse ano, né? Você mesmo comentou da questão da IA, vai vir muito forte. Hoje, é o que eu comento, né? Até acho que eu já falei isso pro Sérgio. A gente não ouve mais falar de roubo em caixa eletrônico, a gente não Uhum. ouve mais falar. Modernizou, né? Exato, então assim, os criminosos, hoje, eles não. E lógico, ainda existe assalto e tudo mais, mas não na mesma proporção que existia 3 anos atrás, a gente pode colocar assim, entendeu? Então, assim, os criminosos contratam especialistas em tecnologia para construir mesmo todo um sistema, todo um crime organizado cibernético, né? E aí, assim, as empresas pequenas que muitas das vezes não têm, né, orçamento para investir nisso, elas ficam escancaradas. Eu trabalhei numa empresa recentemente e, e assim, primeiro ponto que eu olhei, ninguém troca a senha, sabe? Foi o primeiro ponto que eu vi que eu percebi. Ninguém troca a senha. Política de mesa limpa e tela limpa não existe, né? Classificação da informação, documentação, esquece. E eles já foram vítimas de ransomware. E não é uma empresa grande, tá? É uma empresa pequena, entendeu? Com seus cento e poucos funcionários, tá? E já teve caso de ransomware. E aí eu conversando com a pessoa, né, com a área de TI, aí a pessoa falou, meu, é custo, entendeu? A gente foi colocando as coisas, tinha lá um firewall de borda, tinha algumas configurações, tinha lá já planejado para esse ano colocar lá um EDP, ou não, um EDR, né? Já tinha lá uma camada básica e funcional, né? Mas aí depois eu comecei a dar uma olhada, fazer alguns testes lá, alguns acessos assim, eu comecei a ver que o negócio ainda tem porta aberta, sabe? Então, e isso, uma empresa. Agora você imagina tanto de empresa que a gente tem nesse Brasil que pode estar sofrendo ataque e assim, não é noticiado, né? Porque isso é empresa pequena, ou se tem vazamento de informação também não reporta para os órgãos competentes, né? Porque isso também existe. Se a gente falar que a LGPD hoje ela segue a risca, não segue, não segue. A NPD não tem braço para fazer um trabalho no país todo. Não tem isso. Então tem muito vazamento de informação que não é reportado. A gente sabe das grandes. A gente sabe quando é uma empresa grande, multinacional, que acontece algo, né? Então, que eles têm obrigação lá de reportar, porque é uma empresa grande. Agora, para empresa pequena, não tem. Essa empresa que sofreu o ransomware, se teve vazamento de informação, será que reportou? Não reportou. Então, isso é complicado. Então, a gente vai viver tempos sombrios ainda, né? Mas assim, o trabalho que você faz, o trabalho que muitas pessoas vêm fazendo de conscientização, que são trabalhos pequenos, e aí eu vejo muita gente que está fazendo, e muitas empresas, pessoas que estão virando consultores, abrindo empresas para fornecer isso como um serviço de uma forma um pouco mais acessível, né? Mirando em PME, tem crescendo, né? Vem crescendo exponencialmente. E eu acho que isso vem de encontro com esse lado obscuro, né, que a gente sabe Uhum. que vai se fortalecer somente utilizando a questão da IA, né? E aí eu queria te perguntar, né, falando de todo esse trabalho que você realiza aí hoje, o que é mais difícil? Você ensinar conceito de segurança ou mudar o hábito da pessoa? Aquela pessoa que não gosta de mudar a senha, que ela não tem, né? Sempre usa lá o nome dela, @123, né? Manda imprimir uma página e não vai buscar, né? Sai clicando em tudo, acredita em tudo. Me conta um pouquinho pra gente como que é esse ambiente, como que é esse cenário. Mas, Daniel, deixa eu até colocar um ponto aqui que você falou, e eu queria também, aproveitando a sua pergunta e aí emendando uma segunda aqui para a Monique, que é o seguinte, né? Vocês comentam, né? A gente sempre fala que aquele. Aí a gente está falando de nível empresa institucional.
Eu acho também que, assim, cabe à empresa ter uma política de senha forte, entendeu? Cabe à empresa ter regras de mudança lá, de mudança de senha a cada X período, entendeu? Eu acho, por isso que eu perguntei da maturidade das empresas hoje, porque assim como a gente fala que a tecnologia está mudando muito para a pessoa ser uma fraudadora, ela também beneficia muito as empresas nesse modelo. Então hoje, acredito eu, não sou da área de segurança, mas sou da área de produtos, acredito que hoje você tem plataformas, aplicativos, que são fáceis de você fazer configuração. Ah, quem usa um ambiente Windows, cara, é muito fácil você configurar a sua rede para a cada um mês ele mudar a senha. Eu acredito que seja muito fácil hoje você, quando ele vai mudar a senha, ser uma senha forte. Não ser uma senha ABC, uma arroba 1234, ou uma senha que ele já usou para ele não ficar a vida inteira usando essa senha. Né? E eu não estou falando de empresa grande, né? Eu acho que estou falando até de empresas pequenas, eu acho que menores. Acho que hoje a gente tem ferramentas que possibilitam isso e num custo não tão elevado. Eu acho que cabe também, né, os profissionais aqui, né, a gente sabe, né, que a gente passa as orientações para as empresas, né, eu falo como produto também, mas a gente entende às vezes que mesmo a gente trazendo as orientações dos nossos conhecimentos, as empresas acabam não aderindo por algum motivo. Mas hoje tem ferramenta e tem ferramenta que é de fácil ali utilização e eu acho que é muito isso, né? Então parte muito da empresa também ela conscientizar os seus funcionários e também ter ferramentas que possibilitam isso também, por mais que ele não tenha, ele não, a gente, por mais que a empresa conscientize ele, mas a empresa consegue ter ferramentas também que relembre ele de tempos em tempos, né? Eu queria ouvir um pouco a opinião da Monique. Mas aí entra a questão do custo, né? Mas muitas empresas acredito que tenham sim. E aí entra a parte do colaborador, fica até com raiva, né? Já tem esse lembrete de senha de novo. Aí vai tentar fazer uma senha, a pessoa tenta burlar. A pessoa, assim, respondendo a pergunta do Daniel, sem dúvidas, o mais difícil é mudar hábito. Você aprender o conceito hoje é rápido, mas transformar isso em prática no dia a dia é o mais complicado, né? Eu sei, né? Tem até da galera de TI. Eu sei que eu tenho que fazer de tal forma, mas eu não faço. Você sabe que tem que fazer, mas você não faz. Principalmente essa questão da senha. A senha é valiosa, é tão importante. Só que as pessoas, eu recebo muito questionamento de assim, mas tanta senha. Né? Hoje em dia tem outras formas mais fáceis. Tem empresas que nem estão usando mais senha, né? Isso aí também é uma questão de investimento. É maravilhoso. Mas, assim, você tem que usar, tem empresas que não tem jeito, você tem que usar senha, e aí as pessoas ficam, mas eu tenho que gravar tantas senhas, é difícil. Gente, usa cofre. Quantas vezes já falei sobre o cofre de senha, mas, assim, as pessoas acham que, às vezes, tem até preguiça. Não, você tem o aplicativo no seu celular. Hoje em dia tem, já vem no iPhone, eu acho que deve vir no Android também. Mas tem gente que nem sabe que tem o cofre de senha, né? Que ele ajuda muito. E aí as pessoas, mesmo ali tendo as regrinhas para criar senha, você tem que criar uma senha forte, mas as pessoas conseguem dar um jeitinho de criar uma senha fácil, dentro da obrigação de criar uma senha forte. Eu também passei por uma situação que uma prima me ligou, que o marido dela estava entrando, começando numa empresa, estava fazendo ali os cadastros iniciais, e ele tinha que cadastrar uma senha. Aí tinha ali o critério de senha forte, e ela falou, Monique, eu não consigo, todas as senhas que a gente coloca não vai me dar uma senha. Olha isso. Eu falei pra ela, olha só, vou te passar aqui uma ideia, mas você muda, não usa essa, só para você entender como que você vai conseguir. E não anote no papel, não anote, porque eu tinha certeza que ela ia anotar no papel. Não anote no papel. Baixa, usa o cofre de senha. Não sei, de fato, se eles aprenderam, mas o que eu busco é sempre ensinar o caminho. Então, sim, mudar hábitos é uma luta diária. A conscientização ela tem que ser contínua,
como o Daniel falou anteriormente, não adianta ali você soltar um negocinho hoje, outro. Então, assim, é bater o martelo, é martelar, martelar, martelar o mesmo tema, falar várias vezes sobre a mesma coisa, porque é só assim que a gente vai conseguindo entrar na cabeça da pessoa, né? Não, tem que ser. É que nem, né, a gente que já é um pouco mais antigo, a gente pegou a época que foi implementado usar o cinto de segurança. Então, no carro. Então, assim, hoje você entra dentro do carro, o que que você faz? Antes de ligar o carro, você já coloca o cinto, entendeu? Virou um hábito. Hoje virou um hábito, então né, pegando um exemplo aí, é toda essa questão de mudar a senha, criar uma nova senha, guardar a sua senha e outros ações, né, seguras, né, tem que se tornar um hábito, né? Então, assim, vixe, eu falo aqui, eu falo para os amigos, né? O Sérgio sabe disso, falo para a família, né? Minha mãe vira e mexe, chega aqui para mim e fala: Olha, recebi tal coisa, olha, recebi tal. Hoje mesmo, ela estava aqui em casa, veio aqui e falou: Olha, tá me ligando aqui. Eu falo: Ó, faz o seguinte, ó, se a senhora quiser atender, a senhora atende, deixa no mudo, espera a pessoa falar. E aí depois a senhora fala, né? Não conhece o número, não sabe quem que é, ó, clica nesse botão aqui e bloqueia. Ó, já ativei aqui a configuração de spam automático, então vai ter ligação que a senhora nem vai saber que recebeu, né, no celular. Então são coisas que assim, dentro de casa, e aí você pega os mais velhos e tudo mais, é um trabalho que a gente tem que fazer, a gente vai fazendo, É, né? sim. Então A minha assim, mãe, ela era mestre em me mandar umas promoções assim bizarras. Ela não me manda mais, porque ela já entendeu que ninguém vai te dar nada. Ela já ainda mais quando é no conseguiu entender. Facebook, né? Ainda mais quando Nossa, viu no Facebook. Facebook, direto, direto, direto. Mas parou. Graças a Deus, ela aprendeu. Não, uma dica que eu dou pro pessoal no negócio de senha. Eu até eu fiz um e-book recentemente aqui, chama Protegendo a Sua Vida Digital. E aí eu coloquei lá uma dica. Pô, todo mundo ouve música, independente do ritmo. Pega uma música que você gosta, pega uma frase da música e usa ela como uma senha, e você muda lá as letras por caracteres, Uhum, entendeu? É uma dica que eu sempre passo pro pessoal, falo, meu, pega uma música, pega um filme que você gosta, pega uma frase, entendeu? E ótima dica. muda algumas coisas e aí você usa como uma senha. Hoje, senha segura, né, que eu vejo, antigamente, até Também. pouco tempo atrás, eram 8 caracteres. Hoje Uhum, já são 12. E as minhas senhas têm de 16 para cima. Então, assim, e são senhas diferentes, né? Então, uso cofre de senha, então são coisas eu que. acho que assim, não tem como. Tem que usar o cofre de senha, porque você tem que ter uma senha para cada conta, né? Não dá para você usar a mesma senha. Então, não tem memória que aguente, né? Então, assim, cofre de senha é o que há. E, e deixa eu te perguntar, né, hoje você, independente do tempo, tá, Monique? Hoje você atuando na área de conscientização, né? O que que você falaria hoje, que dicas, né, você daria para quem hoje está começando, né, ou quer ingressar nessa área? A gente sabe que é uma área que como a gente falou aqui, né, durante o nosso episódio, é uma área que tem poucos profissionais, as empresas ainda não têm uma pessoa que trabalha diretamente com isso dentro das empresas, muitas vezes joga para a área de TI, né? Quais dicas você dá para quem quer ingressar hoje na área de conscientização? Uma dica você já deu, que foi fazer o curso aí da Hacking Rangers, né? Eu também fiz o curso, entendeu? E, puta, abre muito a tua visão quanto à conscientização. Uhum. Eu acho que. Eu vou tirar por mim, tá? No começo, eu fiquei com medo de não conseguir. Então, acho que assim, se você gosta do tema, se é um tema que te interessa, primeiramente, acredite em você. Busque ler bastante sobre o tema. Na internet tem, graças a Deus, já tem bastante coisa. Seguir pessoas da área me ajudou muito. Seguir pessoas da área. Assistir podcasts.
também é muito bom, ajuda bastante. E confia em você, não achar que você precisa ser técnico para entrar na área. Se você gosta de se comunicar, você gosta de ajudar as pessoas, eu acho que é uma ótima área para você investir, entrar. Eu acho que é algo que. Eu acho que é algo que todo mundo que tem esse perfil consegue fazer. Você lê, se você estudar, você vai conseguir. Acho que é isso. Boa, perfeito, perfeito. Acho que muito bacana e é o que eu falei, né? Acho que você trouxe uma mensagem muito bacana que assim, desconfie de tudo, né? Se você pudesse sintetizar assim, né, em uma frase, eu acho que achei muito bacana o que você falou, né? Desconfie de tudo, porque, cara, cada dia que passa, os fraudadores ali, eles vão procurar meios ali, que hoje tem muitas ferramentas assim que facilitam muito isso para provocar você ao erro. E é muito fácil mexer com o seu emocional, cara. É muito fácil mesmo. Foi o que eu falei. A gente já tá tão. A gente começa a ficar tão acostumado a receber aqui as mensagens, SMS, WhatsApp, e-mail, que a gente já fica calejado, né? E a gente começa a ter até ferramentas para nos ajudar a realmente a nem ver mais essas mensagens. Mas a gente sempre vai passar um, né? Não tem jeito, né? Monique, assim, eu gostaria de te agradecer, né? A gente está chegando aqui para o final do episódio. Gostaria de te agradecer demais, né? Eu acho que foi um papo muito esclarecedor. Aqui, como uma última pergunta minha, eu gostaria que você indicasse aqui um livro para a galera. Um livro, uma leitura que você acha super importante. Pode ser um livro muito voltado para a segurança da informação, pode ser um livro que não seja, um livro que você acha importante, assim, que gostaria que todos lessem. E depois você pode tecer as suas considerações finais. Olha, agora você me pegou. Acho que a gente vai ter que dar mais uma cortada aí. Mas tem o livro do. Aquele livro do Hacker Ranges. Do. Como que é o nome dele? Esqueci. Do Vitor Perales? Vinícius. Do É, Vitor, ó, do Vinícius Perales. do Vinícius, isso aí. Eu confesso que eu ainda não li. Então, assim, meio difícil para me indicar, mas eu acho O, que ele tá bem interessante. o Gamificação em Cibersegurança? Isso aí. É, é muito Hoje a bom. gente. Hoje a gente não tem uma gamificação lá na TBG, mas também é um projeto para a gente implementar a gamificação, porque é bem legal, né, para atrair o usuário, conscientizar de Sim. forma dinâmica e divertida. Então acredito que o livro Gamificação do Vitor Perales. Ai, desculpa. Gamificação do Vinícius Perales. Eu indicaria ele para iniciar. Boa. E suas considerações finais? Seguir Monique AP Silva no LinkedIn também ajuda bastante. Boa. Daniel, suas considerações finais? Bom, agradecer a Monica aí por vir aqui, dispor um pouquinho do tempo dela, falar da tua carreira, dos desafios, né? Como eu já falei, a área de conscientização eu acho super bacana, é uma área que eu já venho estudando há algum tempo, né? E eu vou deixar uma frase aqui, que é o seguinte: amadores hackeiam sistemas, profissionais hackeiam pessoas. Então, assim, a gente sabe que as pessoas, todo mundo fala que ela é o elo mais fraco, mas a gente, com esse trabalho de conscientização, né, a gente quer tornar as pessoas, né, o ser humano, o elo mais forte, porque é que nem numa guerra. Quem está lutando na guerra são os humanos, então a gente tem que tornar os humanos mais fortes para combater essa guerra cibernética aí, que para esse ano o negócio vai pegar fogo. Boa, perfeito. Cara, novamente agradecer a Monique, né, por esse papo, foi muito bacana. Monique, portas abertas do canal, o dia que você quiser vir aqui falar, conversar com a gente, falar de algum outro tema, tá? Ou novidades aqui na área de cibersegurança, de segurança da informação, venha falar com a gente, tá? Super portas abertas. Eu tenho certeza que a galera vai tirar bastante insights aqui desse papo, tá bom? Então, assim, super à vontade, a gente gostou demais de bater esse papo com você e a gente tem certeza que a galera que nos segue aqui também vai gostar, tá bom?
Para você que ficou até aqui, nosso muito obrigado. Lembrem sempre, nos siga nas nossas redes, @6byte no YouTube, @6byte no Instagram, @6byte underline lá no TikTok, porque a gente está fazendo uma transição ali, teve que ficar com o underline ali no final, que a gente inaugurou o TikTok recentemente, até então no ano passado nós não tínhamos. Então siga-nos, siga também a gente ali no nosso canal do Telegram, se inscreva lá no canal e acompanhe todas as oportunidades que a gente vem disponibilizando lá. E também a gente está disponibilizando também, a gente está mandando muitas notícias, eventos, cursos relacionados à área tech, então a gente está levando também muita informação, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem bem, até o próximo episódio. Valeu!